Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está feliz nessa noite com Jesus? Amém? Nós todos estamos felizes, né, irmãos? Eu tenho colocado aquele versículo na minha mente. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Estamos aqui hoje de pé, né, na presença do Senhor, é porque a ajuda de Deus nos alcançou. O amor dele, a graça, né, a bondade de Deus, ela nos cerca. Aleluias, né? É uma responsabilidade, gente, trazer a palavra. Eu estou ali com o estômago revirando. Meu Deus, agora como que é séria a coisa, né? Toda vez que a gente vai ministrar, parece que é como se fosse a primeira vez. E eu ouvi Deus falando nessa noite a respeito sobre... pode ser hoje o último culto. E uma vez eu vi um pastor pregando, ele falava assim, gente, eu aprendi uma coisa com o Espírito Santo. Aí eu ouvindo ele falando, eu peguei aquilo ali para mim, ele falando assim, todo culto que você for na casa do Senhor adorar o Senhor, dá o seu melhor. Se é um louvor, que você está ali sentado, está ouvindo a palavra, o louvor, dá o seu melhor. Se é um glória, dá o seu glória melhor. Se é o seu aleluia, dá o seu aleluia melhor. Porque dê como se fosse o seu último glória. Dê como se fosse o seu último aleluia. Dê como se fosse a última vez que você fosse ministrar. Dê tudo de você para Deus. E eu peguei aquilo e falei, é verdade. A gente não sabe do dia de amanhã, só Ele sabe. Mas nós, né, irmãos, estamos aqui nessa noite para servir a Ele. É maravilhoso servir a Deus. Eu agradeço já desde já aos meus pastores que nos deu essa oportunidade para ministrar a palavra do Senhor. Hoje eu estava ali em casa, hoje foi diferente meu dia, eu falo assim, minha rotina, né, do dia a dia, pode sentar um pouquinho. E hoje foi diferente meu dia, a gente conta o que a gente vive, amém? A gente conta o que a gente vive, eu falo o que eu vivo. Eu tenho uma companheirinha, vocês sabem, que é a Luísa, né, abençoada, e ela sempre tem um soninho da tarde, pastora Maristela, pastora Andressa. Ela sempre tem um soninho, 2 horas, 3 horas, ela vai dormir o sono depois do almoço, ela, né? Ela toma um banhozinho antes, aí almoça e dorme o soninho. Hoje eu fiz tudo que tinha que fazer, o cronograma certinho, o almoço, o banhozinho dela antes, o almoço e o nanazinho dela à tarde. Falei, quando ela dormir, eu vou pegar a Bíblia, vou estudar, eu quero aprofundar no estudo hoje, assim, assim. O que me deu para fazer hoje foi só lavar uma louça e varrer uma casa. E Luísa dormiu agora, 6 e pouca da tarde, e embalou no sono. Falei, se eu acordar, vai acordar, né, chateada, não vai deixar nem eu e nem o Isaías cultuar. E meu esposo falou, amor, vou ficar aqui com ela está dormindo. Qualquer coisa, se ela acordar bem, tranquila, eu vou com ela para o culto. Eu falei, não, fique aí então. E aí a gente vai adorar o Senhor essa noite. E eu estava em casa, o Espírito Santo falando no meu coração, e eu falei, Senhor, o Senhor não me revelou a palavra, Espírito Santo. Eu não quero falar de mim, nunca quero falar de mim, nunca vou falar de mim. Mas, Espírito Santo, fala comigo. Aí o Evandro estava com o salão aberto lá. Aí começou a soar um louvor lá no salão dele. Eu não perdi o controle, não. Tem que louvor do Samuel? Aí eu falei, aí Espírito Santo, é isso mesmo? Aí o Senhor vai lá em Mateus, em Marcos, tal, mensagem. Eu estou no controle. Aí os irmãos vão abrir na Bíblia aí, em Marcos, capítulo 4. Aleluias. Versículo 35, tá bom? Deixa aí já. Glórias a Deus. Todos acharam a palavra do Senhor? Então vamos ler o versículo 35, amém? Aleluias. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre,
não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Espírito Santo, aleluia, te convido aqui para tomar o controle, a direção, aleluia, desta palavra. Já foi orado pela minha vida, Senhor, entrego nas tuas mãos as nossas vidas para ouvir e guardar a tua palavra nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é gloriosa, como toda a Bíblia é maravilhosa. E eu estava conversando com o Espírito Santo antes de vir para cá, um pouco antes. E ele me tocou em todo o texto, desse texto da palavra que fala sobre a tempestade. Ele colocou no meu coração sobre timidez, sobre medo e covardia. E aí o Senhor me levou num texto da Bíblia, que era Gideão e os 300, quando ele foi levar os homens na beira da água, para beber a água, para ver quem ia ser separado. E os covardes e medrosos voltou para trás. Ficou só os corajosos. E aí eu conversando com o Espírito Santo, ele me falando sobre essa palavra. E o Senhor falava assim ao meu coração, pastor: fale com o meu povo, que na minha presença, os tímidos e os covardes não vão entrar no meu reino. Aí eu conversando com o Espírito Santo, ele conversando comigo pela graça, dentro de mim, ele falava comigo dentro de mim. E o Senhor falava assim para mim: filha. Aí eu conversando com Deus, falei assim: como assim tímidos? Ele falou: ninguém é convocado para uma guerra se tem timidez, vergonha, medo. Pode até ser convocado, mas não é alistado, porque precisa ter umas qualidades ao qual a timidez, a covardia e o medo não tem no exército. Lá em Apocalipse diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Aí eu perguntando para ele: mas qual é esse tipo de timidez? Qual é esse tipo de vergonha? Vergonha de... Olha o que o Espírito Santo falou comigo. Vergonha de anunciar o meu evangelho. Vergonha de pregoar as boas novas. Vergonha de dizer, às vezes a gente passa umas provações e a gente tem vergonha de falar sobre a aprovação depois que Deus já aprovou. Vergonha de dizer o que eu fiz na vida dele. Deus, o Espírito Santo começou a falar comigo em casa. Aí o Senhor veio falar conosco nessa noite, de que, aleluia, ele estava num determinado lugar. E o interessante, queridos, que quando Deus quer trabalhar na vida do ser humano, ele trabalha da forma dele, do jeito dele. Porque diz o texto assim, no versículo 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Mas olha que interessante o texto, não fala dos outros barcos. Ah, Espírito Santo. Falou somente do barco onde estavam os discípulos, não fala dos outros barcos. O mar não é o mesmo? Ah, Espírito Santo. Mas quando Deus quer trabalhar na vida minha e na sua vida, Ele trata exatamente com a minha vida e a sua vida.
Então o barco, aleluia, que estava sendo atingido era o barco que estavam os discípulos. Por quê? Porque Deus queria experimentar a fé deles. Deus queria, aleluia, testá-los. Deus queria experimentá-los, aleluia, em uma situação adversa. Porque, aleluia, falar que Jesus é bom é maravilhoso, mas experimentar a bondade e a misericórdia de Deus num tempo de turbulência, num tempo, aleluia, de vento, é diferente. Rabodaiá súbia, é diferente você servir a Deus quando tudo está bem e quando tudo está mal, querido. A diferença é qual vai ser a experiência após o vento, qual vai ser a experiência após a tempestade. Porque, queridos, parece que não, mas quando vem um tempo adverso na minha e na tua vida, Deus nos traz para pertinho dele. Deus nos traz para pertinho dele. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Aqui é uma outra situação, viu, irmão? Aqui Jesus estava no barco. Teve outra situação que Jesus veio sobre as águas e encontrou com Pedro. Ali Pedro falou, olha Jesus, se é tu mesmo, deixa eu ir até ti. E ele foi. Mas aqui Jesus estava no barco. Aí eu quero explicar algo que o Espírito Santo quer explicar para nós aqui nessa noite. Mas peraí, Jesus não estava na polpa do barco dormindo num travesseiro, queridos. Então peraí, se Jesus está na casa, não tem como acontecer o mal. Se Jesus está na casa, não tem como acontecer a enfermidade. Se Jesus está na casa, então não tem como, aleluia, um vento contrário chegar, porque Jesus está no barco. Mas tem situação na minha e na tua vida que você tem Jesus dentro do seu barco, mas o vento começa, aleluia, a se levantar de uma forma que você pensa que vai morrer, que você pensa que vai se afogar daquela tempestade, daquele mar. Tem situação que Jesus quer nos chamar para intimidade com Ele. Jesus está conosco todos os dias, mas nem todos os dias você dobra o joelho como deveria dobrar. Nem todos os dias você pega a madrugada com Deus e vai com Ele até manhãzinha, sei lá, até 1h da manhã, 2h da manhã orando, falando com Ele. Jesus estava pertinho deles. Se Jesus está aqui, estou tranquilo. Se Jesus está aqui, nada vai nos acontecer. Mas Jesus dormindo, Ele estava ciente. Dormindo como homem, mas acordado como Deus. Jesus nunca dorme. Deus nunca dorme. Fala para o teu irmão, Jesus nunca perde o controle da situação. Jesus está ciente e consciente em todo momento das nossas vidas. Nada está fora do controle das mãos de Deus. Jesus estava deitado, descansando no travesseiro, pastor. Quantas vezes você viu na Bíblia que Jesus descansou? No momento mais gostoso de Jesus deitadinho num travesseiro, gente. Vem alguém perguntar, mestre, o barco vai afundar, nós vamos perecer. Quantas vezes você estava na presença de Deus, está na presença de Deus, está indo para a igreja, está louvando, está adorando, está bendizendo o nome do Senhor. E de repente cria uma situação e você fala, peraí, mas eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou buscando a Deus, eu estou indo para a igreja, eu estou procurando consertar minha vida com Deus e agora veio essa situação. Mas Deus não está permitindo essa situação para te envergonhar. Deus não está permitindo essa situação para te deixar cabisbaixo, para te deixar desanimado. Não é isso não. Deus está permitindo essa situação para ver o quanto você confia nele, o quanto você acredita que ele é capaz, o quanto que você crê que ele está perto de você. Mesmo quando ele não está naquele momento de operação de milagres, porque Jesus estava lá da outra banda, da outra margem, operando milagres, ele tinha manifestado a glória dele, acabado de acontecer milagres, e ali, queridos, quando aconteceu o vento contrário, ele pergunta para os seus discípulos, coisa tremenda, queridos, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, calma-te, emudece, aquieta. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Aleluias. Você vê que com Deus é um instante. Você vê que com Deus, aleluia, é questão de segundos. Para Ele operar o que Ele quer operar. Você crê que o teu milagre vai acontecer assim? Você fala assim, Deus, eu estou esperando tanto tempo. E de repente vai acontecer de repente de Deus.
essa vitória que você tem orado ao Senhor, essa busca que você tem buscado em Deus de salvação, de libertação, que você tem orado muitos anos. Eu estou em oração aí pelos filhos, e eu estou orando, Senhor, eu creio na minha vitória. Esse dia eu fui numa casa de uma irmã, uma missionária, e ela falou assim: todos os seus filhos, Deus tem uma promessa, e Deus vai salvar um por um deles. Continua fazendo a vontade do Senhor, que Deus tem se agradado. E ali, irmão querido, aqui diz a palavra do Senhor. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? O que Jesus estava falando com seus discípulos? Ei, vocês estão comigo, vocês têm acompanhado o que eu tenho feito na terra. Acabaram de ver milagres acontecer. Aleluia, nem todo momento, querido, Jesus vai ter que descer na terra e manifestar a glória dele. Você vai ter que pôr a sua fé em prática. Eu vou ter que pôr a minha fé em prática. Eu vou ter que estender a mão e orar, e no nome do Senhor Jesus, ele manifestar a glória dele. Jesus perguntou para eles o seguinte: ei, vocês estão andando comigo, vocês estão comigo e ainda não têm fé? Como assim? Aleluia! Querido, uma coisa é você viver o sobrenatural de Deus, outra coisa é você nunca ter vivido. Quando você, aleluia, está na presença do Senhor e você começa a ter um nível de intimidade com Deus, o Senhor faz você experimentar coisas, experimentar situações, experimentar, aleluia, coisas que você vai viver, e são coisas que é você e Deus. Tem coisa que não vai acontecer diante de uma igreja, diante de um pastor, diante de um líder. Tem coisa que vai ser na sua intimidade, vai ser no teu particular com Deus, vai ser no seu, aleluia, na sua intimidade com Deus. E Deus está dizendo aqui nesta noite, aleluia, louvado seja Deus, porque essa timidez, porque você ainda não deixou o Espírito Santo apoderar de ti, porque você ainda não deixou o Espírito Santo tomar conta de você e dizer: agora quem manda em você sou eu, agora, aleluia, abre a boca que eu vou te encher. Rabada calabia sube de calabria cai. Aleluia, até quando vão ficar tímidos diante da presença do Senhor? Até quando vai cutucar o líder para orar por você, orar pela sua situação? Porque você mesmo não toma posse disso e coloca as suas mãos, e Deus vai realizar o milagre. O Senhor está dizendo aqui: vocês não são novos na fé. Vocês já têm tido uma caminhada comigo. Ele estava dizendo aos seus discípulos: você tem me acompanhado, vocês têm me acompanhado. Vocês têm visto milagres extraordinários. Eu já coloquei, o Senhor está dizendo, eu já ativei a fé dentro de você. Você só precisa, aleluia, colocar ela em prática. Ei, querido, Jesus coloca a gente em cada estreito, irmãos. Jesus coloca a gente em cada estreito, que é um momento daquele momento, e você não tem tempo de chamar ninguém para orar. Você não tem tempo para chamar ninguém por telefone para ir lá da tua casa. Vai ter um tempo, aleluia, que você não vai ter tempo. E é esse tempo que você precisa utilizar a fé. É esse tempo que você tem que usar a autoridade que Ele te deu, querido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava todo o tempo com eles no barco. Oh, aleluia, Jesus estava todo o tempo com eles. Mas o Senhor estava aguardando uma posição deles, uma atitude de fé deles, uma atitude de homens de Deus, porque eles já estavam, aleluia, já caminhados, já para andar, sem a presença física de Jesus. Será que você vai precisar da utilidade, aleluia, da pessoa física, de alguém que tem autoridade eclesiástica para orar? E Deus já falou para você orar, e você está esperando alguém levantar para orar? Ele estava dizendo aos seus discípulos: ei, eu já vos dei poder. Ouvimos aqui hoje, Marcos 16, eu vos dei poder para pisar na cabeça da serpente. Já dei poder a vocês, e o Jesus já está falando desde o início. Não aceite, em nome de Jesus, nenhuma enfermidade no teu corpo. Porque Jesus falou assim:
Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Use, aleluia, a palavra. Aleluia, querido. Nada pode combater com a palavra de Deus. Use a palavra de Deus. Coloque ela em prática. Coloque, aleluia, aquilo que você tem com convicção, que é a presença poderosa de Deus. Oh, Espírito Santo. Sabe o que Jesus está falando aqui nessa noite para nós? Eu estou no controle de todas as coisas. Aleluia, eu repreendo o vento, eu acalmo a tempestade. Tempestade é passageira, querida, ela não fica. Pode ver quando, aleluia, há um vendaval aqui em Bertioga. Aleluia, às vezes o céu fica, escuro. Aleluia, vem aquela chuva forte. Mas ela passa, querido. E parece que aqui tem um negócio. Vem até um arco-íris, às vezes passa aqui depois da tempestade. E hoje Deus falou grandemente conosco. O que Deus está falando aqui neste lugar? Aleluia, essa situação é passageira. Essa situação é momentânea. Ela vai passar. Mas você precisa se posicionar. Você precisa ficar de pé na presença dele. Aleluia, mesmo que ele esteja perto de você, não é porque Jesus está no barco que você tem que se calar, se acomodar e pensar o seguinte: Deus vai fazer por mim. Não, Jesus está falando: eu quero que você tome uma atitude, eu quero que você se levante, eu quero que você busque a minha presença na madrugada, eu quero que você se encurve diante de mim, porque eu estou pronto para ouvir o teu clamor, como está escrito em Isaías 59, que eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem seus ouvidos, aleluia, fechados para que não possa. Ele está aqui nesta noite para ouvir o teu clamor e para atender a sua oração. Da calabiante, orcarabadai. O que está impedindo, aleluia, do que o Senhor venha agir? As nossas iniquidades, aleluia, o nosso pensar, aleluia, que nós não temos a capacidade de Deus quando Ele apodera de nós. Hoje eu falei com uma irmã, ela falou assim para mim: pastora, ora por mim, que eu estou chegando aqui no Rio de Janeiro, que eu fui convidada para ministrar aqui numa igreja. Aí o Senhor me deu uma palavra para ela, e o Deus falou assim: fale para ela que o meu espírito vai se apoderar do corpo dela essa noite. Rabanchor carabadai, rabada calabiacaia súbia. É esse mesmo espírito que está sobre aquela irmã agora, nessa hora da ministração. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui sobre a tua vida. Ele está aqui sobre a tua casa. Ele está aqui sobre a tua família. Ele vai apoderar do teu espírito e vai fazer um sobrenatural. Oh, aleluia. Jesus está dizendo: ei, eu já te dei autoridade. Uma situação aconteceu na minha casa. Eu estava ali na obra, orando pela vida de pessoas, né, por vidas. Não parava em casa, direto, todos os dias eu estava fazendo a obra de Deus. E aí o Senhor me parou, uma situação aconteceu. A minha filha caçula ficou, a minha segunda caçula, vamos dizer assim, que agora tem uma outra pequenininha, mas a minha outra filha ficou doente. E teve uma enfermidade, aleluias. E nessa enfermidade começou a querer causar outra enfermidade. E foi na época da pandemia, não dava nem para levar ela para o hospital, porque senão ela pegava a tal da Covid e ela estava com problema sério dos pulmões. E aí o Senhor falou comigo: filha, entra na meia-noite comigo, entra no teu quarto, entra no quarto dela, chama tuas filhas, aleluia, vai para o joelho, eu vou começar a trabalhar. Mas desse propósito, nesse processo, eu quero ter um particular com ela, porque, querido, coisa é linda, é você contar o testemunho de alguém, mas coisa melhor é você contar o seu próprio testemunho. É você contar a sua própria experiência, é contar a sua própria história. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus falou assim para mim: ei, filha, eu vou ouvir a tua oração de intercessora, de mãe, mas eu quero ouvir da boca dela. Eu quero ouvir da boca dela. Eu quero sentir, aleluia, aleluia, o espírito dela. Aleluia, eu quero ouvir de dentro do espírito dela para mim. E ali eu comecei um propósito, 21 dias com ela. E começa um dia, e começa o dois, começa a orar. E aí ela começa assim a orar de pouquinho,
aleluia, meia fraquinha na fé, não estava firme. E aí o Senhor falou assim: olha, filha, eu vou trabalhar, eu vou agir, mas deixa eu, aleluia, agir aqui neste lugar. Quando foi um dia, queridos, o Espírito Santo falou assim para mim: filha, fala para ela que eu quero um concerto com ela. Fala com ela que eu quero, aleluia, que ela se humilhe diante da minha presença. Eu quero que ela desça, eu quero que ela se humilhe diante de mim, eu quero que ela me confesse, porque eu, Senhor, vou esquadrinhar o corpo dela, eu vou curar ela, eu vou levantar ela, Labracai, a subir que a Labracai. E nesse dia o Espírito Santo me impulsionou, eu coloquei a mão nas costas dela e no peito dela, e ali ela começou a chorar, ela se jogou no chão e começou a chorar, e começou a falar: Senhor, me perdoa por isso, Senhor, me perdoa por aquilo, Senhor, me perdoa por assim que aconteceu isso, Senhor, me perdoa. Aí ela começou a vomitar, ou seja, as palavras daquilo que o Espírito Santo queria que ela falasse. Ei, querido, não é apenas você falar: Senhor, me perdoa. Ei, Senhor, por favor, me perdoa. Ei, confesse diante dele, confesse, fale com ele, aleluia, se jogue diante dele. Sabe por que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus? Porque ele era sincero, ele era verdadeiro. Ei, irmão, uma coisa é eu chegar aqui na igreja e falar a minha história pela metade, outra coisa é ele saber a minha história e eu dizer: Deus, eu não sou santa, como ele falava, Davi falava, aleluia, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele era sincero diante de Deus. Irmão, se lance na presença de Deus. O Senhor diz na sua palavra: humilhe-se diante da minha presença e eu vos exaltarei. Aleluia, aleluia. 2 Crônicas 7:14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Jesus quer, aleluia, que você fale com ele. Aí a minha filha começou, queridos, a falar com Jesus. Começou a falar. E ali o Espírito Santo visitou ela. Porque uma coisa é você falar: eu louvo a Deus, aleluia. Eu adoro a Deus. Mas se Deus não tem, aleluia, acesso à tua alma, ao teu coração, ao teu espírito, se ele vem até você e só escuta você glorificar somente, irmão, ainda está faltando um pouquinho mais. Ei, entra nas águas com Jesus, aleluia, mergulha lá, aleluia, não molha só o pé, não molha só o tornozelo, não molha só a canela, o joelho, aleluia, se lança por completo na presença de Deus. Ai, de calabria caia, sobe de vós. Irmãos, faltava um dia para acabar a campanha. Uma irmã lá de Mogi das Cruzes, uma missionária, me liga: pastor, eu tive um sonho com a senhora. E eu falei: irmã, pode falar. Fazia muito tempo que eu não falava, não via, não conversava com essa irmã. Ela me achou meu contato e me ligou: pastora, eu sonhei que eu estava num culto e você pregava a palavra do Senhor. E Deus te usava tremendamente nesse culto. E eu falei: glória seja dada a Deus. Aí ela falou assim: irmã, Deus mostrava uma filha sua. Essa filha sua está passando um processo, estava passando um processo. E o Senhor falava assim: eu estou curando o pulmão dela, eu estou curando o corpo dela. E a irmã vai receber a vitória. Ela nem sabia que a minha filha estava doente. E aí eu comecei a falar: mas como você sabe disso? Ela falou: eu não estou sabendo, o Espírito Santo me revelou. E ela falou assim: pastora, pode tomar posse da vitória. Queridos, com 21 dias exato, eu fui no médico com a minha filha. Olhou lá o raio-x, não tinha mais nada no pulmão da minha filha. Ai, de calabria cai. Se você glorificava a Deus, ai, de calabria cai. Porque Deus vai fazer a obra extraordinária na sua vida, na sua casa, na sua família. E queridos amados, aleluia, mas antes precisou ter um mergulho de Naamã. Ela teve que descer nas águas. Aleluia, ela teve que mergulhar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ai, e o Espírito Santo me revela aqui nessa noite que tem gente aqui que precisa desse encontro com Ele, precisa navegar nas águas do Espírito, precisa descer na água purificadora de Jesus. Amém, queridos? As palmas exalta nessa noite e glorifica, exalta o nome do Senhor. Deixa o Espírito Santo apoderar de ti. Não tenha timidez, não tenha medo, não tenha covardia.
seja usado com ousadia, com autoridade e com o poder de Deus, para que o inferno ele seja estremecido pela glória de Deus, em nome de Jesus.